Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou no Hospital UOPECAM, na cidade de Umuarama, e hoje nós vamos conversar com um novo médico do hospital. Eu fico muito feliz quando chega um novo profissional na cidade e, claro, os médicos novos que estão chegando na cidade de Umuarama estão vindo aqui para o UOPECAM, né? E o Dr. Alessio Rampazzo, ele que é da endoscopia digestiva, é a área dele. Mas tem uns assuntos assim muito interessantes, umas dicas muito interessantes que ele vai passar para nós, que eu nunca ouvi de profissional nenhum. Então, é muito importante você ficar aí ligadinho com a gente e prestar atenção o que o Dr. Alessio tem para falar para mim e para você que está aí. Tudo bem, Dr. Alessio? Tudo bem, Tamires, como vai? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Tamires. Obrigado. 2 metros tem de altura esse médico, viu, gente? Vocês já perceberam que eu sou bem pequenininha perto dele, né? Doutora Alessio, a tua área é endoscopia digestiva, mas você faz muitas outras coisas interessantes que não tem profissional na área que faça, principalmente na cidade de Umuarama, é isso? É verdade, Tamires. A endoscopia digestiva é um método que se desmembrou um pouco da gastroenterologia, pois ele foi ficando muito específico, né? Então, hoje em dia, a gente tem a especialização própria da endoscopia digestiva, pois o método cresceu muito, né? Então, eu tive a oportunidade, tive a minha formação, me formei em medicina em Minas Gerais, depois fui fazer minhas especializações em São Paulo, e eu cheguei agora aqui em Umuarama, sou da região, sou da cidade de Terra Boa, e vim começar aqui os procedimentos aqui na UOPECAM. Um hospital de referência, tive muitas boas referências de alguns colegas que trabalham aqui, e quem tiver a oportunidade de conhecer o hospital vale a pena, está muito bem equipado, muito bem aparelhado. E na minha especialização, na endoscopia digestiva, a gente tem aqui aparelhos de ponta que possibilitam a gente a fazer esses procedimentos, né? Então eu trabalho com a parte da endoscopia digestiva alta, né, que é o que as pessoas estão mais acostumadas a ver, né, que é o aparelho passado pela boca para ser investigado o esôfago, o estômago, a primeira porção do intestino. Faço os exames de colonoscopia, tá? Que é um exame que todo mundo deve fazer a partir dos 50 anos como rastreio, tá? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? E eu faço também um exame que é um método endoscópico para ver a via biliar. Se chama CPRE. O nome assusta um pouco, mas vou tentar explicar para vocês de uma maneira menos técnica, né? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Complicou mais ainda. Mas fica tranquila. Esse procedimento ele é utilizado para a gente estudar a via biliar. Então a bile ela é produzida no fígado e através de alguns ductos ela é drenada para o intestino, e tem algumas patologias, algumas doenças que afetam essa área. Como pedra na vesícula. Então a pessoa que tem pedra na vesícula, essa pedra pode sair da vesícula e entupir um desses canais, e aí através desse método a gente consegue fazer esse diagnóstico e tirar essa pedra, possibilitando o paciente para cirurgia num outro momento, sem estar com esse quadro de amarelão, que é a icterícia, né? O pessoal fala amarelão, facilita a cirurgia depois, tá? Tem também as doenças oncológicas dessa região das vias biliares que afetam, então tumor de pâncreas, tá? O tumor ali do próprio colédoco. A gente consegue ter algumas terapias que possibilitam a gente desobstruir essa via biliar, tá? Fazer o diagnóstico e tratar de maneira adequada, viabilizando depois uma cirurgia de uma maneira melhor para o paciente, de uma maneira menos invasiva, e é isso que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, agora eu vou lá. Ele se apresentou, falou tudo o que ele faz, viu só, gente? Fico feliz, doutor. Fico feliz mesmo pela sua formação. Isso deixa até a gente mais seguro, não deixa? Sabendo que nós temos um profissional pertinho da gente. Eu comentei, até fiz a pergunta para o doutor Alessio, antes de começar a gravar, a respeito do intestino. Muita gente fala assim, eu não faço exame porque meu intestino é um relógio. Ele funciona bonitinho, de manhã e à noite, de manhã, meio-dia à noite, né? Então funciona bem, eu não preciso fazer este exame. É certo ou é errado?
Muito importante a pergunta, Tamires. O exame de colonoscopia, que é o exame que avalia o intestino, existe um tabu, um mito em cima dele, que a pessoa só deveria fazer se tiver dor ou se tiver sangramento. Ou se o intestino não funciona, se a pessoa é ressecada, nesses casos também deve ser feito. Mas a partir dos 50 anos, todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum, esse exame deve ser feito pelo menos uma vez. É a mesma coisa no caso de uma mamografia, por exemplo, que as mulheres têm que fazer de rotina, ou do exame de toque para a investigação da próstata, que o homem tem que fazer de rotina. Esse exame também, a partir dos 50 anos, a pessoa faz pelo menos uma vez. Se tiver tudo bem, tudo normal, só vai repetir o exame dali 10 anos, tá? E é importante também pessoas que tenham caso na família, em parentes de primeiro grau, elas devem fazer esse exame, tá? 10 anos antes desse parente de primeiro grau ter apresentado a doença. Hereditário. Alguns casos são hereditários, a gente tem casos familiares, tem algumas doenças que vão evoluir com o tumor, então é importante ter sempre, procurar o médico, né? O médico vai falar, olha, realmente você precisa fazer o exame. E quando for ao médico, falar, doutor, será que eu preciso fazer uma colonoscopia? Perguntar para o médico também falar assim, não, realmente, você já está com 50 anos, você precisa fazer, ou você teve um caso na família, você precisa fazer. Então, sempre tira essa dúvida com o seu médico, é importante isso. E não tem que ter medo do exame. O exame ele é feito um preparo para o intestino antes, é tomado um líquido para o intestino ficar limpo. Esse preparo é feito em casa, na grande maioria das vezes, a não ser que seja um paciente muito idoso ou que tenha muitas outras doenças, a gente faz o preparo hospitalar. Mas a grande maioria das vezes esse preparo é feito em casa, vem para o hospital no dia da realização do exame. O exame é feito aqui na OPECAM sempre com acompanhamento da equipe anestésica, então o paciente fica monitorado o tempo todo, sempre 2 médicos em sala, e o paciente não sente nada durante o exame ele é feito com sedação. Então vai chegar, a gente vai ter uma conversa, uma consulta antes, é feita a sedação, é feito o procedimento, o paciente acorda e vai embora para casa, tá? A gente tem um diferencial aqui na OPECAM também, que esse nosso exame, além dele ser diagnóstico, da gente conseguir enxergar possíveis alterações, a gente consegue tratar a grande maioria delas por esse método endoscópico. Então, pacientes que têm algumas lesões, a gente consegue retirar com os materiais que a gente tem aqui durante o próprio procedimento. Algumas dessas lesões que antigamente só era possível o tratamento cirúrgico aberto, com corte, hoje em dia a gente consegue tratar de maneira menos invasiva, sem precisar cortar. Claro que a cirurgia tem o seu papel e o seu papel é muito importante, vai continuar sempre sendo importante. A gente trabalha junto com a equipe de cirurgia, mas muitas lesões hoje em dia a gente consegue retirar sem a necessidade de cirurgia, coisa que não acontecia antigamente. E hoje a gente tem isso aqui na OPECAM. Hoje a gente está conseguindo fazer não só a parte diagnóstica, mas também a parte terapêutica. Já acontece tudo ali direitinho, então, sem problema nenhum. Ali. Exatamente. Agora, no aparelho digestivo, por exemplo, doutor, acontece muito as doenças de câncer? Acontece. E por que mais? Que causa? O câncer, de maneira geral, é uma doença que vem aumentando a sua incidência na população como um todo. A gente tem alguns fatores de risco que são predisponentes, que estão relacionados aos hábitos de vida. Então, o alcoolismo, o etilismo, o tabagismo, o que a pessoa come. Então, a gente vê um índice de tumores relacionados ao trato gastrointestinal maior em pessoas obesas. Então, todos esses fatores de risco têm provocado o aumento desses tumores na população. O importante também é desmistificar, que hoje em dia a grande maioria dos cânceres, eles são tratados, são possíveis o tratamento e a cura se feito o diagnóstico precoce. Por isso a importância da gente estar sempre investigando, da gente ter esses métodos e estar sempre em acompanhamento com o seu médico. Ele que vai indicar a melhor maneira de fazer, o melhor horário, a melhor tempo de fazer esses exames preventivos. De tudo que nós estamos falando aqui, doutor, tudo que é tua área, por exemplo,
Tem como fazer o exame, então, completo de tudo isso? E um preventivo? Tem como fazer. Hoje em dia... E faz tudo aqui? Faz tudo aqui. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa ela tem indicação, se o médico vê que a pessoa tem indicação de fazer endoscopia e colonoscopia, a gente pode fazer no mesmo tempo. A pessoa ela faz um preparo só, vem para o hospital, a gente já consegue fazer os dois exames aproveitando a mesma sedação. Isso é possível de ser feito. Então, assim, teve esse avanço dentro da área da endoscopia digestiva e as coisas estão sendo mais facilitadas. Como eu digo, tudo tem que ser indicado pelo médico, a pessoa tem que passar pelo médico e ele vai indicar, fala assim, olha, eu te conheço bem, você tem condições de fazer os exames de uma só vez, a gente consegue fazer, então a gente vem aqui e faz. A colonoscopia, eu vejo assim como um tabu dos homens fazer o toque, né? Então, eu já conversei com muitos homens a respeito do assunto, então eles têm medo. Eu sempre falo que é um tabu, né? E as coisas mudaram tanto, né, doutor? E ainda tem isso? É importante o homem ele criar a consciência de que aquilo é um exame médico, como qualquer outro. Aquilo não... rotineiro. Ele não tira, não influi em nada na masculinidade dele de maneira nenhuma. E de qualquer maneira, a colonoscopia em si, ela é feita sob sedação. Então vamos supor que ele tenha um medo de sentir dor, e não só um medo assim pelo fato de ser um tabu da parte sexual, não vai sentir porque ele vai estar sedado. Então com muita tranquilidade a gente consegue fazer o exame sem problema nenhum, é muito tranquilo. Doutor, de tudo que nós falamos dos exames, que as pessoas devem fazer esses exames, tal. Agora, não vir direto aqui, já fazer exame com o senhor, sem uma recomendação. Tem que vir através de um médico. Exatamente. A pessoa ela tem que passar com o médico. Pode ser o médico do posto, pode ser o clínico dela, o cardiologista dela ou o gastro dela. Mas é importante, ela só consegue fazer esses exames com indicação de um médico. Então ela vai ao médico, se consulta, o médico identifica que tem a necessidade do exame ser feito, tá? E daí ele vai dar um pedido, chega aqui, marca e a gente faz o procedimento. Vai ser agendado, tudo. É claro que a gente também trabalha aqui aqui é um hospital geral, né? Parte enfocada na oncologia. A gente tem também os tratamentos de urgência que são feitos aqui também pela nossa equipe. Então, alguns casos de sangramento digestivo, por exemplo, a gente também faz o tratamento da parte endoscópica aqui. Alguns casos de icterícia, que é aquele amarelão, algumas vezes tem indicação de fazer o tratamento por endoscopia, a gente faz por aqui também. Então, excetuando esses casos de urgência, que a pessoa já está internada, a gente já faz o diagnóstico, esses casos ambulatoriais, elas têm que vir com o pedido médico. Falando em icterícia, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez seja uma pergunta boba, né? Mas eu vou fazer, que eu estou contando essa pergunta. A criança, quando nasce, tem esse problema do amarelão. Agora, bebê não. Você está falando de adulto. Isso, eu estou falando de adulto. Os bebês, a icterícia frequente do bebê é a icterícia neonatal. Ela não é ligada assim à parte... A gente não precisa ter essas intervenções endoscópicas na criança porque a origem desse amarelão na criança é diferente das causas mais comuns do adulto. Muitas crianças passam, é feita uma terapia com a fototerapia ou algumas medicações, não precisa da parte endoscopia para esse tratamento nos recém-nascidos, tá? Mas para os adultos, pacientes que têm problema de fígado ou pacientes que têm cirrose, tanto por hepatite ou porque beberam muito, por etilismo, muitas vezes a gente vai precisar fazer alguns tratamentos endoscópicos para tratamento de sangramento, de varizes de esôfago, e toda essa parte a gente faz aqui no OPECAM. Ai, que bacana, gente, que bom, né? Eu fico tão feliz de ouvir tudo isso. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar aí nosso bate-papo. Adorei conversar contigo, sério mesmo, que bom, né? A gente fica bastante curiosa. Eu teria muitas outras perguntas para fazer para o doutor Alessio, mas eu vou deixar para uma próxima, tá? Tá bom, Tamires. Eu também gostei muito de conversar com você. Obrigado pela oportunidade. Eu acho assim importante a gente deixar
claro assim para o teu público, para quem está assistindo a gente, é a importância de fazer os exames preventivos. Então se consulta com o teu médico, pergunta para ele sobre a necessidade de fazer esses exames. Quando tiver indicação, faça. Não adianta a pessoa marcar e fugir, correr. Tem que fazer, porque tudo que a gente consegue prevenir, a gente consegue tratar com maior facilidade, de maneira menos invasiva. A pessoa consegue seguir com a vida dela com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Então eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas. Toda essa parte técnica, deixa com a gente corre atrás para vocês. Mas é importante a pessoa ter a consciência da prevenção, de procurar o seu médico e, se for necessário, vir até a gente. É isso aí, recado dado. Que Jesus te abençoe grandemente, tá? Amém. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.